Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Quero fazer um registro de gratidão às pessoas que nos assistem, às igrejas que cooperam conosco, apoiando o nosso programa e, muito particularmente, queremos registrar aqui a nossa profunda gratidão aos parceiros em missão, aqueles que têm cooperado mensalmente para que este programa seja mantido no ar. Se você deseja somar esforços conosco neste trabalho para levar a mensagem do Evangelho aos rincões da nossa pátria, registramos desde já nosso carinho e nossa gratidão. No programa de hoje, eu quero tratar de um assunto glorioso, bendito, uma gloriosa esperança. E vou basear esta mensagem em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Vamos ouvir a leitura do texto. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Uma gloriosa esperança. É deste assunto que o apóstolo Paulo trata na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. De tal maneira que a morte de Jesus não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. Tanto a morte dele estava rigorosamente planejada, e ele mesmo deixou isso claro, como a sua ressurreição estava claramente profetizada. Não houve nenhum fato ali que saiu do controle de Deus. Deus sempre esteve rigorosamente com as rédeas da história em suas poderosas mãos. E aqui nesse texto, que é o mais longo texto das Escrituras sobre esta verdade bendita, a ressurreição, encontramos 3 verdades soleníssimas. A primeira delas é que, com respeito ao passado, a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Muitos tentaram negar esta verdade. Já desde a antiguidade, não, ele não chegou a morrer. Outros, não, os discípulos espalharam a notícia de que ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou coisa nenhuma. Outros disseram, não, as mulheres foram no sepulcro errado e saíram contando que ele tinha ressuscitado. Mas a ressurreição de Cristo é um fato incontroverso. Seu túmulo está vazio. Ele apareceu para várias pessoas durante 40 dias. Num dia, para mais de 500 irmãos, uma única vez. É impossível negar a historicidade da ressurreição de Cristo. Este é o pilar central do cristianismo. Este é o alicerce sobre o qual a nossa esperança está depositada. Ele venceu a morte. Ele matou a morte. Ele triunfou sobre a morte. Agora Paulo pode encarar a morte olho no olho e dizer, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Nós temos esta viva esperança, porque Jesus morreu e ressuscitou com primícias dos que dormem. Ele é o primeiro e nós seguimos essa fila. A morte não tem mais a última palavra. A morte não tem mais poder. A morte foi vencida e nós agora cremos que morrer para nós é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas em relação ao presente, a ressurreição de Cristo é um artigo de fé. O que estava acontecendo na igreja de Corinto era o seguinte:
por influência do pensamento grego, e vocês sabem que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo, porque eles acreditavam no chamado dualismo, que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então, para a cabeça de um grego era o seguinte: a morte era a libertação da alma da prisão do corpo. Então, eles não podiam pensar que esta alma, já liberta pela morte, voltasse ao corpo. Então, eles rejeitavam a ressurreição. E esse negócio estava entrando dentro da igreja de Corinto, e alguns membros da igreja de Corinto não acreditavam na ressurreição, embora até acreditassem que Jesus tinha ressuscitado. Então, Paulo diz o seguinte: olha, se Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar. Se os mortos não vão ressuscitar, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então nós somos falsas testemunhas de Deus. Então os que morreram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, ainda nós permanecemos nos nossos pecados. Ora, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo diz no versículo 20 deste texto: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Está aqui a bandeira mais tremulante do cristianismo. Está aqui a garantia mais sólida da nossa fé. Cristo venceu a morte. O nosso último endereço não é mais o túmulo gelado. Nós temos segurança de uma esperança garantida nos céus. Mas esse texto traz uma terceira verdade. Em relação ao passado, a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Em relação ao presente, é um artigo de fé glorioso. Mas em relação ao futuro, a ressurreição de Cristo traz para nós uma esperança bendita. Porque se Jesus ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Quando Jesus vier na sua majestade e glória, os que estão no pó, e a Bíblia usa uma linguagem, os que dormem, preste bem atenção nisso. Não é a alma que dorme, é o corpo. A alma não dorme. Quando uma pessoa morre, se ela é salva, a sua alma vai direto para o céu. Morrer significa deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Se a pessoa é um ímpio que não creu no Senhor Jesus Cristo, quando ele morre, a sua alma vai também sofrer as penalidades do inferno. É duro dizer isso? Pior é ir para lá. Estou alertando você. Mas quando Jesus voltar, a Bíblia diz que os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Quando Jesus voltar, você que creu no Senhor Jesus Cristo se levantará do túmulo com um corpo novo, incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Um corpo que não vai ficar doente, não vai ficar cansado, não vai ter briga nem com o espelho, nem com a balança. Um corpo perfeito. Um corpo que não vai ficar nem velho, nem caquético. Um corpo que vai estar completamente turbinado pela glória de Deus. Quando Deus enxugar enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Quando não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. E nós contemplaremos a Jesus face a face e o serviremos e reinaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. É esta gloriosa esperança que nós temos. Nós caminhamos não para um ocaso triste, nós caminhamos não para um túmulo gelado, nós caminhamos para o alvorecer da eternidade, nós caminhamos para a glória, onde estaremos com Ele, com Cristo, para sempre, reinando com Ele, para sempre, desfrutando das gloriosas venturas da bem-aventurança eterna. Você já tem essa esperança? Agora mesmo você pode se render a Cristo, entregar sua vida a Ele e receber dele a vida eterna e ter esta gloriosa esperança. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que Tu abençoes
as pessoas que nos assistem, que Tu apliques esta palavra ao coração deles. Em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana, que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade, e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão, visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, que bom ter o irmão mais uma vez, querido, aqui. Pastor Hernandes, que mensagem importante, né? Que reflexão importante, afinal de contas, né? Nós aprendemos por meio dela que o plano estabelecido por Deus, né? Para nos trazer de volta, funcionou. A ressurreição é a prova disso, né? Afinal de contas, né? Em Cristo nós também seremos ressurretos. Jesus é aquele, né, que venceu o pecado. Se o salário do pecado é a morte, onde há pecado, há morte. Onde não há pecado, a morte não pode prevalecer. Jesus, então, é aquele que venceu a morte para nos trazer de volta. E a vida, né? Aleluia. Glória a Deus. E você que tem sido abençoado pelo programa Verdade e Vida, nós gostaríamos de presentear você. Basta você entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Verdade e Vida, que é o código de área 11 947 18 94 50. E falar que você gostaria de receber aí na sua casa um presente. E a gente vai mandar para você gotas de esperança para a alma. Mensagens, reflexões escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes para cada dia do ano. E eu tenho certeza, essas mensagens bíblicas trarão entendimento, conhecimento e paz ao seu coração, porque é isso que o Espírito Santo de Deus nos traz, uma paz que excede a razão, não é mesmo? Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só